Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma capacitação da Mondiale. Hoje o nosso destino será a Patagônia chilena. Mais uma vez iremos para o Chile, esse país maravilhoso que eu sempre falo, o Chile é uma tripinha, né? Bem fininho, que tem de estreito, ele tem de longo, são quase 4.000 quilômetros, desde lá da fronteira com o Peru e a Bolívia até lá na Antártica chilena. É um país exótico, com uma diversidade incrível, tendo uma presença dos Andes sempre, desde o norte até o sul, e com o Oceano Pacífico. E no sul do Chile, na Patagônia chilena, nós temos os escorpios, os cruzeiros escorpios. É o que nós vamos hoje conhecer um pouquinho mais e vivenciar um pouquinho mais. Lembrando a todos vocês que ingressam agora que a nossa apresentação ela é simultânea com o Facebook e que ela fica gravada no nosso canal de YouTube. Então, depois você pode usar essa apresentação para mostrar para um cliente, capacitar seu colaborador, enfim, você tem todas essas opções, esse conjunto de opções está aqui para frente. Estão nos acompanhando a Lorena, do Scorpius, Christian e a Renata, que fará a apresentação. Vocês têm aí no nosso programa esse chat para as perguntas, e as perguntas serão respondidas de maneira online. O Christian e a Lorena nos ajudarão, e o nosso pessoal também os ajudará nas respostas. Alguma pergunta que ficar pendente, o nosso pessoal, os executivos, mandarão para vocês, não se incomode com isso. Além de tudo, no final, ao final da apresentação, a gente faz um ping-pong de alguma eventual pergunta que ficou ainda com alguma dúvida, a gente faz esse ping-pong que já é tradicional. Eu peço para que vocês desliguem a câmera de vocês, desliguem o microfone, isso fará com que a apresentação fique de melhor qualidade. Uma pergunta, Renata, tem algum vídeo programado na apresentação, certo? Tá sem o som você, Renata, você tem que ligar seu microfone. Agora sim. Ah, sim, agora sim. Você tem algum vídeo? Tenho. Ah, tá. É um vídeo rápido de 1 minuto, mas tá programado já. Peraí. Tá bom, é só para informar que, às vezes, o vídeo aqui no Teams, ele fica com um pequeno delay, mas não se preocupe, porque no YouTube ele estará funcionando 100%. Então, não tenham preocupação quanto a isso, tá ok? Enquanto a Renata termina de ajustar, voltar a tela dela aí, para que ela possa começar a apresentação. Lembrando de pedir novamente para que desliguem a câmera e desliguem o microfone. No Facebook, vocês podem compartilhar agora, inclusive criar uma sala de vídeo lá e compartilhar com os seus contatos. E isso vai fazer com que você tenha uma abrangência maior, um alcance maior da apresentação, inclusive para os seus clientes especiais, enfim, para todos aqueles com que você queira que esta apresentação chegue lá na ponta final. Mas o que a gente precisa falar? Bom, falar do produto Scorpius, eu vou deixar com os especialistas, porque é um dos programas mais espetaculares que eu conheço. E agora, mais do que nunca, um programa especial, já que nós estamos falando de uma retomada de temporada a partir do mês de novembro. Bom, Renata, é com você agora. Eu não vi o nosso querido Leonardo Coutinho, ele está por aí, Léo? Bom, depois ele vai falar. Leonardo Coutinho é o nosso diretor de Europa, sempre está aqui conosco. Camila está conosco também aí? Deixa eu ver se Camila está. Bom dia. Bom dia, Camila. Tudo bem, Renata? Que saudades. Também. Obrigada aí por participar com a gente. Obrigada, pessoal. Bom treinamento para vocês. A Camila é a nossa gerente de
navegáveis, eu nem falo que marítimo, ela é de navegáveis, porque ela cuida tanto dos cruzeiros de rio, como os que estão, cruzeiros que estão no mar. Então, tudo aquilo que navega é com Camila aqui na Mondiale. Mas, olha, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, eu espero que todos aproveitem muito a apresentação. E, Renata, é com você. Você já está vendo a minha tela, né? Já estamos, sim. Então já está tudo certo. Então tá, Edinho, muito obrigada Camila, obrigada Mondiale pela oportunidade e a todos que estão aqui participando, dando um pouquinho do seu tempo. Um bom dia e vamos então começar. Muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Bem, vou começar então explicando o que são os cruzeiros Scorpios, né? Muitas pessoas costumam dizer que são cruzeiros de expedição e a gente classifica assim mais pela questão de que, não porque é uma expedição, de que a gente vai fazer atividade de aventura, como trekkings, caiaque, coisa assim. É uma questão de expedição por poder visitar lugares que você dificilmente conseguiria chegar se fosse por terra ou, inclusive, com barcos pequenos. Então, a expedição é disso, como se fosse desbravadores, né? Como se todo passageiro, nesse caso, estivesse desbravando lugares que não conseguiria chegar se não fosse de outra forma. E em questão da empresa, os Cruzeiros Scorpios completaram, tem 42 anos, né? Completou em setembro de 78, 40 anos, foi fundado por esse senhor, e a gente gosta de explicar isso porque é uma questão de, é uma empresa familiar. E isso é importante na questão de que a gente sempre tem alguém da família a bordo, e isso a gente acaba transmitindo na questão de ser muito personalizado, de ter muito cuidado com tudo que está acontecendo, e cai muito no gosto do brasileiro, né, de ter essa atenção muito próxima. A empresa, além dos 2 navios, a gente tem apenas 2 navios de cruzeiro marítimo, que é o Scorpius 2 e o Scorpius 3, muito fácil de gravar. A empresa tem terminal marítimo próprio em Porto Montt, terminal marítimo próprio em Porto Natales, que são os 2 portos da onde a gente sai, as 2 cidades da onde a gente sai. Eu gosto de explicar isso porque se a gente tem algum problema de atraso, enfim, qualquer necessidade, a questão da gente ter esses terminais marítimos dá uma flexibilidade muito grande para a empresa, a gente não depende de outros, né? E além disso, a empresa tem também mais de 40 navios de carga, o que é um grande também suporte para a empresa em qualquer necessidade que possa acontecer. Então, os Cruzeiros Scorpios faz parte dessa grande empresa que chama Transmarco. Agora, falando das 2 rotas, você vê que o Chile, o Edinho falou super bem aí do Chile, em questão de paisagem, de que realmente é um país longo, né? E justamente essa questão dele ser tão longo é o que permite ter paisagens tão diferentes uma da outra. E aqui a gente tem 2 rotas, são 2 navios diferentes, e que cada um faz uma rota. Esse mapa está na vertical para mostrar para vocês a proximidade que a gente está da Argentina. Então, por exemplo, essa rota, que é a rota Chonos, que é do Scorpius 2, sai aqui de Porto Montt. Porto Montt está a 1.000 quilômetros de Santiago, que dá 1 hora, 1h30 de voo, e vai visitar toda essa região aqui, e vai visitar a geleira São Rafael, que é o ponto alto dessa viagem, mas vai ter mais coisas que eu vou explicar daqui a pouco. Só que para vocês verem, do outro lado, o que a gente tem no lado da Argentina? Você tem Bariloche. Então, muita gente aproveita de fazer os Cruzeiros Scorpios e depois fazer o Cruce Andino, ou vice-versa. E na outra rota, que sai aqui de Porto Natales, que já está mais no sul ainda, ambas as rotas estão no sul, tá? Mas a que sai de Porto Natales está mais no sul ainda. E aqui vocês veem que está bem próximo de Torre del Paine, está próximo de El Calafate. Então, também é possível conjugar essa rota com esse lado da Argentina, que seria aqui a parte de Calafate, e o Perito Moreno, que é bem conhecido. Aí eu vou explicar agora para vocês a diferença das 2 rotas, porque elas são muito diferentes, né? Uma rota é de 5 noites, a outra é de 3. As 2 estão aqui na Patagônia, na Patagônia chilena, né? Só que uma a gente chama de Rota Chonos, que é a rota de 5 noites, que sai de Porto Montt, como eu expliquei antes. Porto Montt está a 1.000 quilômetros de Santiago. Esta rota,
Essa rota vai visitar, além de uma geleira, que é uma das mais bonitas do mundo, vai visitar também uma região de termas, que está aqui em Quitralco, visita Porto Aguirre, que é um parque nacional. A gente vai visitar 2 slots, que são ilhas pequenas, que é o slot Conejos, para ver pinguim, e slot Barrentos, para ver cormorão e outras aves. E a gente visita 2 vilarejos em Chiloé. Então, é uma rota bem variada em termos de excursões, de passeios que a gente faz. A gente vai começar, como a gente comentou, em novembro, e essa rota sai todos os sábados na temporada. Sai sábado, meio-dia, o embarque é às 10 da manhã, por isso a gente sempre recomenda chegar um dia antes. Essa noite pode ser feita, inclusive, no próprio navio, tem um custo adicional, claro, mas é uma comodidade, você, de repente, chegar um dia antes, chegar na sexta-feira, já estar na mesma cabine que vai viajar depois, e essa noite adicional inclui o jantar da sexta-feira, o café da manhã do sábado, e você já está pronto para viajar no sábado ao meio-dia, porque já vai ter feito o embarque antes, não às 10 da manhã, como os outros passageiros que chegam no sábado. Então, a gente sai aqui de Porto Montt, que é uma cidade de colonização alemã. Essa região aqui, Porto Montt, está muito próximo de Porto Varas também, que vocês devem estar bem acostumados, então é uma outra possibilidade de conjugar, por exemplo, ficar 2 noites antes ou depois em Porto Varas, e com isso vocês podem consultar a Mondiale, claro. Então, a gente sai às 10 da manhã. Às 10 da manhã não, desculpa, meio-dia, o embarque às 10 da manhã. O que está incluído no cruzeiro? Nos 2 navios, nos 2 cruzeiros está incluído todas as refeições, que é café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar, todas as bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e todos os passeios. Além disso, a gente tem também palestras a bordo. Então, por exemplo, aqui no dia que a gente vai sair no sábado, meio-dia, o pessoal sempre vai lá no último deck, né, do navio, ver a saída da cidade, e logo a gente vai ter o almoço e vai ter uma palestra. Essa palestra, por exemplo, a primeira palestra vai ser explicando como funciona o cruzeiro, e também vou explicar o que a gente vai ver aqui em Chiloé, que vai ser o nosso primeiro passeio, em Kemptn, em Chiloé. Essa é uma cidadezinha bem pequenininha de Chiloé, e Chiloé, acho que vocês já devem ter ouvido falar, é uma região pitoresca do Chile, assim, todas as suas igrejas são patrimônio histórico da humanidade, são feitas de madeira, e diz a lenda que elas não têm prego, nenhuma dessas igrejas tem prego, e imagina que passaram por terremoto, por situações aqui na beira-mar, né, bem perigosas assim, e elas continuam em pé. Então, essa é uma das grandes focos de passeio ali. Além disso, vocês podem ver que é cheio de casinha colorida, tem uma orla muito bonita, e a gente orienta também, a gente vai ter explicado isso antes para o passageiro, a gente vai deixar os passageiros livres aqui nessa região, o guia vai estar lá também, mas a gente deixa eles livres, porque a gente já vai ter explicado antes de chegar tudo o que se pode fazer ali, o que tem de atrativo no lugar. E, por exemplo, pode visitar essa casa Museu Francisco Coloani, que foi um escritor chileno, né? E o que é legal nessa história é porque você pode ter a oportunidade de visitar uma casa típica de Chiloé por dentro. Uma casa que, por exemplo, tem um fogão no meio da sala, então tem algumas coisas bem diferentes que é super interessante visitar. No dia seguinte, então, o primeiro dia, como a gente saiu meio-dia, a gente só vai ter um passeio, mais ou menos 4h da tarde, que é ali Kemptn, onde eu acabei de mostrar. No segundo dia, a gente vai ter mais 2 passeios, um aqui em Porto Aguirre, que é um povoado de pescadores, um vilarejo de pescadores, e que tem um parque nacional. E imagina que esse lugar tem vários mirantes, e a gente vai ter esse tipo de paisagem que vocês veem aqui nessa segunda foto. É um lugar que a gente já desce, inclusive, diretamente ali na cidadezinha, e é super interessante que a gente sempre vai num domingo e as crianças vão receber os nossos passageiros, a gente brinca que as crianças acabam sendo os guias do passeio nesse dia. Mas é claro que não são guias pagos, a gente sempre orienta passageiros, se quiser dar alguma coisa para elas, que, sei lá, que leve material escolar, ou compre um chocolate, coisa assim, que a ideia não é que dá gorjeta para criança, né?
E é um parque nacional, como eu falei, bem estruturado para caminhar tranquilamente, até porque grande parte dos nossos passageiros são de terceira idade, então a gente se preocupa muito com as trilhas que a gente vai ter nos passeios dos 2 cruzeiros, né? Durante o caminho, a gente vai tendo toda essa paisagem de fiord, né? Imagina que a gente está aqui no fiord da Patagônia, a gente vai sempre navegando por canais, por ilhas, e essa foto não é Photoshop, é realmente um tipo de situação que a gente passa no cruzeiro, às vezes chegar perto de uma cachoeira dessa e abastecer o próprio navio com água da cachoeira. É interessante porque o navio é pequeno, eu vou falar mais de detalhes dele daqui a pouco, mas esse navio tem 53 cabines, então uma capacidade para 106 passageiros, base dupla. Então é um navio pequeno e que permite esse tipo de situação, né, de chegar tão perto de uma cachoeira como essa. Além disso, a questão de a gente estar navegando por canais faz com que tenha muito pouca maré, problema de enjoo, enfim. Nessa rota, por exemplo, só vai ter um momento que a gente pega o Golfo Corcovado, que seria um pouco mais complicado, no resto é muito tranquilo, tem gente que inclusive pensa que é uma navegação de rio, mas não é, a gente está em mar o tempo todo, é um cruzeiro marítimo, mas as 2 navegações são uma navegação bem tranquilas, assim. No segundo dia, como eu falei para vocês, então a gente visitou o Parque Nacional e depois a gente vai ter esse outro passeio, que é para visitar o Islote Barrentos. Esse é uma ilha pequena, que é uma reserva, né, onde a gente pode ver muitas aves e também lobo marinho. Então aqui é uma ilha para a gente ver a fauna. A gente vai fazer o passeio com esse bote, que é um bote semi-rígido, a gente não trabalha com Zodiac aqui. E qual que é a diferença? Vocês veem que aqui é um bote que vai cortando o mar, né? Então a gente não vai batendo nas ondas, tá todo mundo dentro do bote o tempo todo, a gente não tem que ficar na borda. E eles são ecologicamente corretos, não polui, não solta ruído, então são botes bem amigáveis, né? Digamos assim, e ecologicamente corretos. E esse dia, nesse passeio, a gente vai fazer o passeio em volta da ilha, a gente não caminha por questão de preservação mesmo. E no terceiro dia, a gente vai ter um passeio, essa é a cereja do bolo dessa rota, que é a Laguna San Rafael, a geleira San Rafael. Essa geleira é uma das mais bonitas do mundo, está mais ao norte, perto da linha do Equador, e isso faz com que derreta muito a sua parede de gelo. Desde que eles começaram a medir, já perdeu mais que 5 quilômetros de parede aqui. E vocês podem ver por aqui quanto já se perdeu, quanto já derreteu, né, essa geleira. O que, por um lado, a gente acha triste, mas para quem vai visitar é um espetáculo. Por quê? Olha o quanto a gente vê de iceberg aqui. Então, a parte da própria geleira, da própria parede de gelo, a gente visita muito também esses icebergs, que têm cores verde, azul, são muito, muito bonitos. Só para vocês terem uma ideia, essa geleira tem mais de 2 quilômetros aqui de um lado ao outro, 50 metros de altura para cima do nível do mar e 200 metros de altura para baixo do nível do mar, né? Então, sobre o nível do mar. Então, a gente vai ter aqui gelo, parede que vai cair daqui de cima e que às vezes vai ter parte que submerge, né? Então, que vem de baixo e isso é um espetáculo ali. Para vocês terem uma ideia que esse iceberg é do tamanho do próprio navio do Scorpius 2, né? E muito maior que os barcos quebra-gelo que a gente vai pegar para fazer o passeio nesse caso. Nesse passeio, a gente não usa aqueles botes que eu comentei no slide anterior, a gente usa esses, são 2, que a gente chama de Hércules, e que são botes já, barcos bem maiores que aqueles outros, né, eles têm capacidade para mais ou menos 50 pessoas, então todo mundo desce ao mesmo tempo, como a gente tem 2, a gente vai conseguir acomodar todos os passageiros de uma vez só, e esses barcos ficam lá na região, eles não vão com navio como os outros que a gente mostrou antes. E aqui, o que a gente faz? Logo de manhã, o navio vai chegar nessa região, a gente vai descer e primeiro, como eu falei, aproximar dos icebergs. E aí a gente chega perto de uma parede de gelo dessa e a gente vai tirar uma pedra de gelo e fazer o famoso brinde 1230, que é com uísque de 12 anos e gelo de 30 mil anos da geleira.
A gente dá esse copo, que é um copo oficial de uísque, a gente dá de brinde para todos os passageiros, e é um momento bem especial na rota, assim. Como eu falava para você, aqui vocês veem o tipo de formas, de cores, e também é um dos poucos lugares fora da Antártica onde a gente pode ver a foca leopardo, que é essa foca aqui, e é um dos poucos lugares que a gente pode encontrá-la, então também é um ponto especial dessa rota. E a gente depois vai se aproximar da parede de gelo, então essa excursão é de umas 3 horas, depois a gente volta para o navio, almoça olhando a geleira, porque imagina que o restaurante tem janela para tudo quanto é lado, e no fim da tarde, lá pelas 4 horas da tarde, o próprio navio faz essa passagem aqui em frente à geleira. Então, todo mundo sobe aqui no último deck e vai ver a geleira de cima. Então, primeiro a gente estava lá embaixo no barco, né? E teve aquela perspectiva lá de baixo, e depois a gente sobe aqui no último deck e vai ter a perspectiva lá de cima. Então, é um dia inteiro dedicado a São Rafael, porque realmente é uma geleira espetacular, uma das mais lindas do mundo. No 4º dia, a gente chega em Quitralco, que quer dizer Águas de Fogo, e aqui vai ser a região de termas, que eu tinha comentado com vocês antes. Aqui nessa região, isso aqui tudo é uma propriedade privada dos cruzeiros Scorpios. Então, a gente não vai ter turistas de hotéis, de outras partes aqui. Quando a gente estiver aqui, a gente só vai ter passageiro dos Scorpios aqui. E o que a gente faz? Aqui a gente passa o dia inteiro. Às vezes a gente chega até na madrugada, tem piscinas termais, a gente tem um restaurante, vai ser a única refeição que a gente faz fora do navio, e tem também sala de jogos, e dá para ter um bosque onde a gente pode fazer caminhada, e uma região de mangue, que daí a gente pode fazer esse passeio em bote pelo fiord e por esse mangue, que é um mangue patagônico, bem diferente do mangue aí de Mata Atlântica que a gente está acostumado em São Paulo, né? Então, aqui a gente pode ver lobo marinho, o tipo de caranguejo que a gente vê é diferente, e é super interessante. Esse é o nosso restaurante, como eu falei para vocês, é a única refeição que a gente faz fora do navio. E claro que a gente vai aproveitar para fazer o churrasco típico patagônico, com o cordeiro, né? É muito famoso na região da Patagônia a gente ter esse tipo de churrasco, que é com o cordeiro patagônico. Vocês veem que nesse espeto, assim, desse jeito, é algo bem peculiar, e que, inclusive, você pode ir lá ver, tirar foto, é super legal. E, além disso, tem as piscinas. A gente tem piscina ao ar livre, né? E as piscinas, tem também 2 piscinas cobertas, além de salão de jogos, um bosque onde a gente pode fazer caminhada e ter esse tipo de vista, né, esse mirante. E já no 5º dia de viagem, a gente vai ter mais 2 passeios, outro slot, outra ilha pequena, nesse caso que é para ver golfinho, ou pinguim, mas também a gente pode ver golfinho ali no mar, né, mas aqui é quando a gente pode ver pinguim, e na época, assim, da altíssima temporada, que seria entre meados de dezembro até fevereiro, a gente chega a ter 1.000 pinguins, mais de 1.000 pinguins nessa ilha, então é bem legal de ver. E o último passeio que a gente faz é em Chiloé de novo. Agora a gente vai visitar outra cidadezinha em Chiloé, que se chama Dalkawi. Já é uma cidade bem maior que a primeira, aqui a gente inclusive fica mais tempo, a gente chega a ficar umas 3, 4 horas nessa região, nessa cidade. E aqui o que a gente tem para fazer? Vai ter feira de artesanato, às vezes alguém quer até experimentar alguma coisa da comida de lá. Também tem a sua igreja, como eu falei para vocês, todas as igrejas de Chiloé são tombadas pelo patrimônio histórico, então também tem a sua igreja famosa, e tem também um museu histórico, etnográfico, antropológico, que é super interessante visitar, que é onde a gente pode ver como era a vida dos povos dessa região, né? Então imagina que eles pegavam esse barquinho aqui para ir lá em São Rafael, e sem roupa, enfim, então era toda uma vida diferente, e aqui a gente pode constatar isso nesse museu de Dalkawi, né?
Um pouco do que a gente pode ver na rota são, por exemplo, a folha de nauca, onde eles fazem um prato típico lá da região, que eles chamam de... esqueci o nome. Curanto, desculpa. Às vezes a gente pode ver baleia azul, depende da época, claro, se está na temporada, e a gente nunca vai perseguir baleia, mas muitas vezes a gente está na rota, dá para ver, e o capitão vai anunciar, vai falar, gente, baleia ali do lado direito, do lado esquerdo, enfim. Cormorão, que a gente vê muito naquele primeiro slot que eu comentei com vocês, martim pescador. Então, assim, é bem variado em questão de flora e fauna, né? Agora eu vou contar para vocês um pouquinho de serviço. É uma atenção muito personalizada, como eu tinha comentado com vocês no início. A gastronomia é excelente, é uma fusão de comida do sul do Chile, então tem muito pescado, muito marisco. Esse, por exemplo, é o loco, que é um marisco bem conhecido aqui, que é super caro, uma delícia, e que a gente consegue oferecer no navio, mas faz uma fusão com comida internacional também. O que eu gosto de falar assim, gente, se vocês têm passageiro que é vegetariano, não come marisco, tem alergia a camarão, alguma coisa, para sempre nos avisar com antecedência, porque daí a gente vai conseguir se preparar antes, se é celíaco também, para a gente poder se preparar antes para receber esse passageiro. E as refeições, no geral, são almoço e jantar são empratados, assim, tipo à la carte, com menu fixo, e só o café da manhã, o chá da tarde e a noite do capitão, que é o último jantar que a gente faz, estilo self-service buffet, tá? A gente trabalha com vinhos, os vinhos premium chilenos, são os melhores vinhos da região. Claro que tem também pisco sour, outros tipos de bebidas alcoólicas, mas a gente reforça o vinho porque são muito conhecidos, vocês sabem, vinho chileno é muito famoso e realmente tem uma qualidade maravilhosa, e a gente aproveita isso no navio, né? E em questão de navio, como eu expliquei para vocês antes, são 53 cabines, 106 passageiros, máximo base dupla, somente 5 decks, e apenas o primeiro deck é com cabine interna, todos os outros são cabines com janela. Todas as cabines têm esse tipo de banheiro, que é um banheiro shower door, nenhuma cabine com cortininha. São banheiros bem grandes e, se vocês veem, assim, para um tipo de navio pequeno como esse, então realmente é um ponto alto. E todas as cabines têm o mesmo tipo e mesmo tamanho de banheiro. A suite master, a cabine interna, todas têm o mesmo tipo de banheiro. As cabines com cama de casal, a gente vai ter no quinto e no quarto deck. A gente só tem 2 suite master que estão aqui na proa. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhes das cabines, porque isso na hora da venda eu sempre tenho que ajudar vocês, a gente sempre ajuda vocês, mas podem perguntar. E os outros 3 decks são com cabines com 2 camas. São camas tipo de viúva, que a gente fala em São Paulo, né? Que são camas de 1,35 m por 2. Então, muitas vezes a gente pode acomodar uma criança e um adulto numa cama dessa, que seria como, eles falam cama dupla nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas não é uma cama de casal, é uma cama 15 centímetros menor, mais ou menos, que uma cama de casal. Todas as cabines têm televisão LED, tem calefator e o banheiro privado com amenities, como eu tinha falado antes. E apenas o primeiro deck, que é com cabine sem janela. Um restaurante só no navio, que é bem amplo, que está aqui no segundo deck, e que todos fazem um turno só de refeição. E a gente tem 2 bares, onde também a gente às vezes faz alguma atividade, por exemplo, um karaokê, pode fazer um bingo, depende do tempo de navegação. Isso nem está no itinerário, porque depende de como está a rota, né? E em questão de entretenimento, gente, esse é um navio que a proposta é a paisagem mesmo. Então, a gente não vai ter grandes entretenimentos, porque o ideal mesmo é estar aproveitar. Vocês viram que são muitos passeios, todo dia tem passeio, tem dia que tem 2 passeios, tem 2 dias que são passeios de dia inteiro. Então, a ideia aqui é aproveitar a natureza e não em questão de entretenimento a bordo. Vou então agora começar a outra rota, que é a rota Cauesca, que sai de Porto Natales, navega 405 milhas, que é 750
quilômetros aproximadamente, que não é pouco, certo? E aqui, essa rota é uma experiência de geleiras. E por isso que eu falei que é bem diferente uma rota da outra, porque a outra rota vocês viram que a gente tem mais variedade de passeios, né? Então a gente visita cidadezinhas de Chiloé, que daí vai ter aquela parte cultural, um parque nacional, visita 2 slots para ver fauna. Aqui não, aqui a gente vai ter uma experiência incrível de geleiras. Imagina que são 3 noites. Desculpa, vou voltar aqui. São 3 noites, 4 dias. Como é menos tempo de viagem, então a gente tem 2 saídas por semana, que é as terças e sextas, às 5 horas da tarde, a saída do navio. E aqui vai ser a experiência de geleiras. Então a gente vai ter nessa rota 6 passeios. E desses 6 passeios, 5 são para ver geleira. E você pode pensar, mas se eu vi uma geleira, eu não vi tudo? E eu sempre falo isso, quem já viu meu treinamento antes deve lembrar, que realmente, sim, uma geleira tem uma característica diferente da outra. E isso a gente foca muito nessa rota. Que o aeroporto de acesso pode ser para o Porto Natales, que é de onde sai o navio. Se vocês viram que as nossas 2 rotas sai de um porto e volta para o mesmo porto. Então, a rota que eu comecei sai de Porto Montt, volta para Porto Montt. Essa rota sai de Porto Natales e volta para Porto Natales. E a gente geralmente indica o aeroporto de Punta Arenas, que está mais para o sul ainda, ou de Porto Natales. Como Porto Natales é uma cidade menor, às vezes o aeroporto só abre na temporada, às vezes a questão de frequência, mesmo na temporada, é bem menor do que de Punta Arenas, que tem voos diários. Porto Natales, às vezes, tem 2, 3 voos por semana, por isso que a gente sempre vai sugerir também a questão de Porto Natales, e também por preço, às vezes pode ser mais barato vir para Punta Arenas que Porto Natales. Punta Arenas está mais ou menos 3.000 quilômetros de Santiago, então mais 3.000 quilômetros, vai ser mais de 3 horas de voo de Santiago para cá. E de Punta Arenas para Porto Natales são mais 3 horas em estrada asfaltada, e esse percurso já é um passeio, né? Se o passageiro fica acordado, é um passeio fazer esse percurso aqui de Punta Arenas para Porto Natales. E a gente tem um traslado exclusivo para os passageiros Scorpios, que vai sair sempre no dia do Zarp, no dia da noite adicional, e na volta quando termina o cruzeiro. Então, a gente, claro, vai esperar todos os passageiros que estão chegando em voo, mas isso vocês podem contratar com a gente através da Mondiale, claro. Aqui nesse mapa também queria mostrar para vocês a proximidade que a gente está de Torres del Paine e de Calafate, já no lado da Argentina. Então, é bem legal de marcar, fazer o cruzeiro e depois fazer mais noites em Torres del Paine, ou chegar aí para Calafate. Então, aqui para vocês terem essa ideia de mapa, né? E nessa região a gente vai visitar o Campo de Gelo Sul, que é um dos maiores campos de gelo do mundo, assim, perdendo para a Antártica, para o Ártico, mas é um dos maiores do mundo, assim. Então, é uma região que quem já fez cruzeiro na Antártica fala que parece muito, só que aqui você vai ter muito mais verde, uma questão que você não vê na Antártica, né? E aqui vocês vão ver fotos justamente de Punta Arenas, que é a cidade, né, que a gente indicou para começar, de chegada de aeroporto, e Porto Natales, que é bem menorzinha, também é uma cidade super charmosinha, que vale a pena ficar se tiver tempo. E como eu comentei, a gente sai terças e sextas na temporada. Então, quando começa a terça, termina na sexta, e quando começa a sexta, termina na segunda. E a gente sai às 5 horas da tarde. Então, o primeiro dia a gente não vai ter nenhum passeio, mas a gente já começa a ter esse tipo de paisagem, de fiord, né, aqui. É uma região muito, muito bonita. E no segundo dia a gente já vai visitar, a gente vai ter 3 passeios. A primeira é a Geleira Amália, que tem um vulcão no meio dela, é a única geleira da Patagônia que tem um vulcão. Então, como eu falei para vocês, cada geleira tem a sua característica, então isso que é o legal nessa rota, assim. Até, por exemplo, por ter o vulcão, a gente vê muito gelo na praia, e essa geleira é uma geleira que geralmente também está na rota, às vezes, de grandes navios, como Princess, Royal, não tenho certeza quais passam por aqui, mas eles passam longe, assim, eles têm uma, digamos, eles colocam na rota, mas é uma visita panorâmica, né? Aqui não, a gente chega perto onde ninguém consegue chegar, porque eles não têm, os navios deles não têm calado para chegar, por exemplo, aqui nesse mirante, que a gente só tem uma lagoa e logo já tem a geleira. Também é uma geleira que tem 1 quilômetro de distância de um lado para outro.
são 60 metros de altura, se eu não me engano, acima do nível do mar, e tem aquele vulcão que eu comentei aqui para vocês, que é um atrativo à parte. A gente caminha 1,5 km para chegar aqui, é uma caminhada bem tranquila. E o segundo passeio que a gente tem no dia para visitar outra geleira, que é a geleira El Brujo. Essa geleira, o que ela tem de característica diferente das outras é que ela tem muita atividade, então ela tem muito desprendimento de gelo. E imagina que a gente pega o bote, né, e chega aqui nessa rocha, e muitas vezes a gente vê parte da geleira caindo em frente da gente, assim. E é uma geleira com 70 metros de altura, e a gente pode ter esse tipo de espetáculo quando a gente está ali, né, ver cair uma parte da geleira, que é muito bonita. O terceiro passeio que a gente faz nesse dia é o Fiord Calvo, que já é uma região que a gente vai visitar 5 geleiras, e além de ter muita geleira, tem muito iceberg, então parece quase que a gente está numa geladeira nesse passeio. E justamente também por causa disso, nesse caso, a gente vai pegar um outro barco, que fica lá na região, esse não é como os outros pequenos que a gente viu antes, é um barco grande, que tem até banheiro, também tem uma área aqui com calefação, ele tem capacidade para 200 passageiros, e aí a gente vai visitando cada uma dessas geleiras, né? E, além disso, a gente pode ver cachoeira nesse passeio, a gente pode ver golfinho, lobo marinho, e vai ser nesse momento, nessa rota, que a gente vai fazer o brinde 1230, né, com o whisky de 12 anos e o gelo de 30 mil anos, e a mesma coisa que eu falei na outra rota, a gente também dá o copo com logomarca da Scorpius de presente para todos os passageiros, isso é um brinde. Então, aqui é onde a gente vai visitando cada uma das geleiras que eu comentei antes. No terceiro dia de viagem, a gente vai visitar mais 2 geleiras, são já geleiras que estão na sua fase terminal, uma é o Alsina, nessa geleira a gente não caminha, a gente só chega aqui perto com o barco, né? E depois a última que a gente visita é a geleira Bernal, já é uma geleira que a gente fala que a gente tem até uma aula de glaciologia lá, porque vocês veem que, diferente das outras, ela tem mais verde, tem musgos, tem líquens, e aqui a gente chega tão próximo da geleira, a gente vai chegar aqui na borda e a gente pode até tocar na geleira. E o último passeio que a gente faz, que é no Strait White, é o único passeio que não é para ver geleira e que a gente vai justamente ver a flora e a fauna. Aí a gente pode ver, por exemplo, pá de carranco, a gente pode ver pato-quetro, às vezes a gente pode ver o emu, que é um veado da região, côndor, pica-pau, é um passeio também muito, muito bonito. O fruto de Calafate, que deu o nome para a cidade, golfinho, cormorão, que já é diferente daquele cormorão que a gente viu na primeira rota. E aqui eu tenho esse slide de Torres del Paine, não porque a gente pode chegar com um navio lá, tá, gente? A gente não vai com navio, mas porque, nesse caso, a gente também, no caso desse cruzeiro, a gente pode oferecer a noite adicional a bordo, né? A bordo ou num hotel, isso depende do dia que vai fazer a noite adicional. Mas a gente oferece com o mesmo custo, com um custo de $300 para essa temporada, por pessoa, que inclui, além do jantar da noite prévia, da saída do navio, o café da manhã, a gente vai incluir também um passeio de dia inteiro para Torres del Paine. Esse passeio vai visitar 7 mirantes, inclui um almoço no Hotel Rio Serrano, que já está lá no parque, praticamente, né? E a gente vai tendo esse tipo de vista nesse passeio. E visita também a Cueva de Milodon, já quando está voltando para o navio, que é uma caverna onde acharam fósseis do Milodon, que é um bicho preguiça gigante, que é um animal extinto, e acharam vários fósseis lá, e a gente inclui isso também nesse passeio. Então, vai ser um passeio que vai sair de cedinho, vai ser umas 9, 8 horas da manhã, de Porto Natales, vai parando, fazendo os passeios, né, visitando os mirantes, não tem nada de caminhada, então, por exemplo, até tem passageiro que às vezes não quer ir para Torres del Paine, porque sabe que tem muita caminhada, que pode ser muito... tem muito trabalho, né? Não é exatamente trabalho, enfim, porque pode ter atividade mais exigida, e nesse caso não é assim, é um passeio bem tranquilo, e é bem legal de oferecer para passageiro que não vai ter tempo de ir para Torres del Paine antes ou depois do cruzeiro, e é uma região imperdível. Em questão de serviço e gastronomia,
É bem parecido com o que eu falei do Scorpius 2, também uma atenção personalizada. Aqui, por exemplo, a gente tem o King Crab, né, que a gente assentou, e o famoso caranguejo gigante lá do sul do continente, né, da América do Sul. Também é um serviço high-end, muito personalizado. E também são 5 decks. Porém, esse navio foi feito com menos cabines. Ele tem a mesma estrutura de Scorpius 2, mas fizeram com menos cabines. Então, aqui a gente tem, vocês veem, 44 cabines e seria uma ocupação máxima de 88. Mesma coisa do outro, a gente só tem cabine interna no primeiro deck. Todos os outros decks são com cabines com janela. Também todas as cabines com banheiro shower door, banheiros grandes, mesmo tamanho de banheiro para todas as cabines. E as cabines com cama de casal estão apenas no 4º e no 5º deck. Também as Suite Master estão na proa. Eu gosto de reforçar que a gente só tem 2 Suite Master nos 2 navios, porque se são seus melhores passageiros, vocês querem colocar na Suite Master, é bom fazer reserva com bastante antecedência. Houve uma mudança aqui, mas não saiu na minha apresentação, mas a partir já do 3º deck, o 3º, o 2º, o 1º deck, são com 2 camas de solteiro, tá? A diferença desse navio para o outro é que, nesse caso, a gente muitas vezes consegue colocar cama adicional na cabine, em grande parte das cabines, vocês têm sempre que consultar a gente, mas muitas vezes a gente consegue colocar cama adicional, coisa que no outro navio a gente não conseguia. E só o 1º deck com cabine interna. Também apenas um restaurante bem grande, com capacidade para todos terem um turno só de refeição, e 2 bares, onde a gente às vezes faz palestras aí também, e a gente separa os passageiros de acordo com também as línguas. Então, a língua falada a bordo é o espanhol e o inglês, tá? Não fala português, mas eles estão muito acostumados a receber brasileiro. O Brasil já foi o primeiro mercado estrangeiro de Scorpius. Então, assim, geralmente a equipe, o staff é muito acostumado a tratar com os brasileiros. Esse é o nosso site, que tem uma versão em português, mas com a Mondiale vocês podem ver tudo. Eles têm todas as informações, e a gente tem alguns roteirinhos que a gente faz integrado, mas é basicamente isso. Queria mostrar para vocês agora um vídeo, é bem rapidinho, a ideia é só para vocês terem uma ideia melhor do que a gente vê na rota. É um vídeo de 1 minuto, e depois a gente vai para as perguntas.